Então, assim, uma coisa que eu acho que ajuda a gente a, pelo menos, lembrar um pouquinho do ensino presencial é o conteúdo nosso. Então, eu queria passar para vocês um pouquinho de como que vai funcionar as nossas aulas de sociologia, tá? Lembrando que todas as aulas nossas, de todos os professores, são sempre gravadas. Se caso algum professor esquecer, se caso eu mesmo esquecer, por favor, lembrem de fazer essa gravação, porque ela ajuda também os outros que não puderam assistir, aqueles que estão com problema de alguma, né, relacionado a alguma coisa de tecnologia, a assistir depois também. Mas em relação aí à presença de vocês, vocês nunca decepcionaram ali na sala de aula, e tenho certeza que aqui no mundo virtual vocês também não vão deixar nada de lado. Então eu conto com vocês aí, porque é uma plataforma, é um conhecimento novo aí, tanto para vocês quanto para mim também, tá bom? Algumas regrinhas aí bem simples, passei para a turma do segundo ano, passar para vocês também. Como está tudo sendo sempre gravado, então provavelmente vocês já receberam aí um aviso de que está gravando. Então só dar ok ou ignorar, não tem problema. Outra coisa importante também é a respeito do nosso conteúdo. Eu já preparei o nosso conteúdo, daqui a pouco a gente começa, mas é legal falar sobre a manifestação, tá? Manifestação aqui nossa, dentro desse ambiente aqui. Sempre quando vocês entrarem, seja na minha, seja na aula dos outros professores, sempre entrar com o microfone desligado e também com a câmera desligada. Não porque o professor não queira ver ou ouvir vocês, não tem nada a ver isso. É por questão de interferência mesmo da internet. Porque pode oscilar bastante, pode ficar ruim a imagem, pode travar o próprio computador ou celular de vocês, tá bom? Então, sempre entrar aí desse jeito. E isso não quer dizer que não possa falar e não possa se mostrar. Quando vocês vão ver que na aula de hoje, por exemplo, a gente vai precisar de participação de vocês a todo momento. E sempre quando você tiver alguma dúvida, quiser manifestar alguma ideia contrária, ou concordar, ou de repente dar alguma sugestão, falar alguma coisa, manifestar qualquer coisa, pode falar. Você pode usar tanto o microfone, né? Aí você desativa o seu microfone, aliás, você ativa o seu microfone e comenta, ou se não, você escreve aí no chat, tá? Só que eu vou pedir o seguinte, quem puder aí me alertar que tem alguma mensagem no chat, por favor, me avise, porque eu vou estar na outra tela apresentando para vocês e às vezes não dá tempo de mudar aqui e ver, ok? Então vamos lá. E outra coisa, chamada também, depois eu vou fazer. Podemos começar então, gente? O que vocês acham? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Super podemos. Aí sim. Então vamos lá, Vitória. Preparei um esquema aqui que, como acabei de falar para vocês, né? Eu sei que é difícil para todo mundo, professores e alunos também. Então eu preparei um caminho para ficar mais fácil a gente entender o conteúdo. Mas mais fácil não significa que ele ficou ruim, significa que ele ficou mais acessível para todo mundo. Para começar, eu fiz isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Não tem como, né? Compartilhar minha tela aqui. Vocês estão enxergando minha tela? Sim? Beleza. Então, seguinte, não sei se vai chegar atrasada a imagem para cada um, por isso que eu vou falar devagar também, para todo mundo poder acompanhar. Eu preparei essa aula aqui para gente, ó. Vocês estão vendo que tem aí alguns rabiscos, né? Aliás, algumas linhas, né? E que se vocês estiverem anotando aí do lado, né, no caderno ou numa folha em separado, é importante registrar isso, porque a gente vai construir essa aula juntos. Então eu já deixei tudo preparado, esse esqueminha aqui, né? Vai ter as nossas ideias que a gente vai discutir, vão estar todas aqui. E se você registrar algumas coisas a mais no seu caderno, vai ser muito melhor, porque depois na hora de responder as atividades, ou se preparar também para as outras atividades, para as outras questões que vão aparecer, aí fica muito melhor, porque você já tem detalhes que não aparecem aqui. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar
é que o tema agora do terceiro ano, no segundo bimestre, é participação política. Um tema super atual, um tema super importante e que está todos os dias aparecendo aí na televisão também. Por isso que vai ser, de certa forma, até muito mais fácil falar sobre esse conteúdo, porque vocês estão tendo contato com ele diariamente. Então eu preparei esse esquema aqui, tá? Se vocês quiserem desenhar, beleza. Se vocês quiserem desenhar enquanto vai falando, melhor ainda, porque acho que grava mais fácil. Mas uma coisa que eu vou precisar é de vocês para a gente construir esse esquema aqui, ok? Então, o nosso tema é participação política nesse segundo bimestre. E aí, a mesma pergunta que eu fiz para vocês no Google Classroom, eu queria fazer para vocês aqui também para a gente começar. Quando se fala em participação política, o que, que vocês lembram? Imediatamente, o que, que vocês lembram aí? Se quiser ativar o microfone para falar, fica até mais fácil, tá? Se quiser escrever no chat, também pode. Ai, beleza. Ó, três aí já lembraram automaticamente de voto, né? Voto, povo, senso crítico, manifestação, negociação. Voto, ó, voto já entrou, não pode mais, hein? Já vou até colocar aqui porque foi bem lembrado. Então, primeira coisa aqui, foi bem falado. Pelo menos quatro, cinco falaram. Voto é um tipo de participação política. Depois, falaram aí de manifestação. Falaram de manifestação. Acho que teve dois que falaram de manifestação aí. Deixa eu ver o que mais que falaram aí. Proposta, poder, debate, dinheiro. Bastante coisa, hein? Bastante coisa, legal. Vamos acrescentar então nesses 6 pontos aqui. Por que dinheiro é participação política? Não entendi. Propostas. E aí, Tawane, por que o dinheiro? Dinheiro não seria só um meio para atingir os objetivos? Por que ele seria uma participação política? Democracia. Democracia a gente. Beleza, democracia vem aqui, né? Vou colocar ali. Diferenças, convivência e democracia. Vou colocar aqui então. Diferenças. Quem pode explicar aí para mim diferenças? Por que diferença? Não entendi, no caso, que diferença. E aí? Diferença. Poder. Vamos ver se dá aqui também. Poder. Beleza, aqui tá tranquilo. E aí, quem pode me explicar aí o que significa convivência? Eu não entendi por que convivência entra na participação política. E aí, Matheus? Porque convivência é algo junto, né? Mas por que tem a ver com participação?
Diferença de opinião, de propostas. Ah, legal. Não ia ter política sem diferença, não teria que discutir. Gente, se vocês quiserem ativar o microfone, fica até mais fácil, viu? Mais fácil. Diferença como cada país age em participação política. Pode ser também, é verdade. Conhecer as propostas do candidato, legal. Entendi, Matheus. Vontade de querer conviver, né? Ah, legal. Aprender a conviver com pessoas que pensam diferente de você. Legal, Marina. Isso aí. Ah, agora sim, então tá tranquilo aqui. Tudo isso aqui que a gente colocou, né, que vocês foram colocando, tá perfeito. Então, a participação política, ela acaba levando, aliás, ela acaba trazendo todos esses elementos porque ela permite, né, dentro de uma sociedade, ela permite legalmente, ou seja, dentro da lei, que as pessoas tenham diferenças entre si e que elas possam falar sobre essas diferenças. Ela permite que alguns grupos acabam tendo poder, né, sobre outros, mas isso não quer dizer que esse poder seja eterno, né, para sempre, mas que sim exerça algum tipo de fala mais alto para poder requerer alguns direitos. Participação política também envolve convivência, porque faz com que as pessoas, se uma pode falar, a outra também pode falar, então as duas podem negociar e assim participar politicamente na construção da sociedade. O voto, vocês falaram muito mais, a participação política é muito mais ligada às eleições. A manifestação, eu não sei se está ligado aí à questão de protesto, porque se de repente as pessoas votaram, né, negociaram para de repente colocar algum candidato no poder, não deu certo, uma manifestação de protesto é uma forma de mostrar que eles não estão sendo ouvidos. Estou dizendo isso aqui porque manifestação também seria manifestação da opinião, né? Então aí seria uma manifestação da expressão, né, que a gente conhece como liberdade de expressão, entre outras coisas. E propostas, o Vinícius lembrou bem, propostas porque os candidatos, ou na verdade a gente pensa nos políticos, mas na verdade qualquer pessoa que pensa em fazer alguma coisa, seja na rua dela, seja na casa dela, seja numa empresa, seja no país, em qualquer lugar, ela precisa de uma proposta. Ela precisa passar o que ela vai fazer para os outros. Ela não pode fazer as coisas sozinha. Se ela for fazer alguma coisa sozinha, ela pode, por exemplo, infringir uma regra. Ela pode perturbar, nesse caso, a convivência, os vizinhos, pode perturbar uma outra empresa e assim por diante. E aí esse protesto vai contra a própria pessoa, não contra os políticos. Então é bem lembrado aí essa questão de proposta. Todos esses elementos que vocês foram citando, eles envolvem não só os políticos que estão acima. A gente, como brasileiro, a gente tem o costume de pensar que a gente está aqui embaixo, né, nós somos a massa da população, e que nós precisamos sempre negociar, que nós precisamos sempre falar com os políticos, porque eles mandam mais e assim por diante. A coisa não é bem assim. Nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que participação política somos nós, né, com a gente mesmo. Então a gente faz o voto de alguma pessoa para ir para o poder, mas nós continuamos negociando os nossos poderes, negociando as nossas propostas aqui entre a gente também. Tá? Então, é claro que agora a gente precisa entrar no campo da democracia que vocês citaram, né? O Lucas Ferreira já está falando também do voto em democracia, a eleição que o João Guilherme está falando, que é central, muito legal. Então, a gente vai entrar mais nesse campo mesmo de eleição. Mas, por favor, não esqueçam que participação política envolve nós com a gente mesmo, tá? Isso que eu fiz com vocês, só para ter um exemplo, isso que eu fiz com vocês agora mesmo, para entrar na nossa live, abre aspas, né? Gente, olha, desative o microfone, desative a câmera para não dar interferência, alguma coisa. Né? Se caso for falar, abre o seu microfone, aí você fala, etc. Isso foi uma participação política, foi uma negociação. E aí, vocês, conforme têm dúvidas ou querem sugerir alguma coisa, vocês se manifestam. Repare que a participação política não envolve dois grupos diferentes. Na verdade, envolve todo mundo junto. Tá? E aí, para a gente chegar no campo da democracia, que muita gente já foi colocando aí, a gente precisa seguir alguns caminhos. E essa participação política, com todos esses elementos que vocês defendem,
vocês estão defendendo aí no chat, inclusive, todos esses elementos, eles não foram conseguidos por acaso. Eles não foram conquistados da noite para o dia. Muito pelo contrário, não se pensava em participação política até pouco tempo atrás. Não só no Brasil, mas no mundo também. Se a gente for pensar na parte histórica, nós temos um passado gigantesco onde não havia nenhum tipo de participação política, e muito menos a defesa da democracia. Então eu estou batendo nessa tecla porque a gente precisa lembrar aqui no segundo bimestre, o tema é participação política e a gente precisa chegar lá no campo da democracia. Então, uma, uma coisa para a gente lembrar aqui, né? Antes da democracia, o que nós tínhamos? Tínhamos, por exemplo, quem estiver anotando aí, vou colocar de um jeito diferente aqui para facilitar. Nós tínhamos, por exemplo, antes da democracia, lá nas aulas de história do professor Claudir, vocês lembram? Nós tínhamos um passado, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Um passado imperial. Pergunta aí para vocês, nesse passado imperial, as pessoas poderiam participar politicamente, se manifestar, votar, ter conhecimento de propostas? O que vocês acham? De maneira alguma, né, Robson? Não tem como. O que você acha, Matheus? Dava? Não dava. Então, é um caso muito difícil não tinha mesmo, Karen, exatamente. Não tinha voz nenhuma, não tinha condições de falar. A única pessoa que tinha a possibilidade de falar, nesse caso, no passado imperial, seja do Brasil ou de outros países, é óbvio, né? Era o imperador ou os imperadores. E quem obedecia. Opa, imperadores. E quem obedecia eram as pessoas, né? Que na verdade tinham um nome que era muito, muito difundido naquela época. Hoje em dia, algumas pessoas querem que essa palavra retorne, né? Mas essa palavra aqui dos escravos. Então, no passado imperial, seja do Brasil, seja no resto do mundo, nós tínhamos imperadores e escravos. Os imperadores comandavam, eles eram ativos, eles tinham participação política, os escravos não. Passando outras épocas, isso também demorou para mudar. Nós tínhamos também um outro momento da história, tanto brasileira quanto mundial, que são as monarquias. Pergunta para vocês, agora sim, né? Agora nós temos participação política de todo o povo, o que vocês acham? De todo o povo, não. Mas quem que vocês acham que falava? Lucas, entre os nobres, Mateus. O Mateus aí já deu uma definida. Legal. Melca, só os nobres. Beleza. É isso mesmo. Que tinha dinheiro, principalmente. Repara que está começando a mudar um pouco a situação. Na época do Império, nós tínhamos, claro, os imperadores que até recebiam alguns conselhos de quem tinha um pouco mais ali de riqueza, mas era ele o último a dar a palavra. Nesse caso agora, no período monárquico, seja do Brasil, seja em outros lugares do mundo, o que nós temos eu coloquei exatamente essa palavra aqui. Vocês colocaram nobres, só vou dar uma generalizada aqui. Mas é isso mesmo, nobreza. Essa nobreza, independentemente de ser burguesia, porque burguesia é uma palavra que vem lá no século XVII, no século XVIII, então tomar cuidado com essa palavra aí, né, da burguesia. A burguesia, inclusive, começa muito pobre, tá? Então vamos pensar na nobreza, são aqueles que têm dinheiro, que fazem parte de classes dominantes, têm um status mais alto. E aí, quem que vocês acham que recebiam as ordens, que não tinha direito à participação política? Na época dos imperadores, na época imperial, nós temos os escravos, mas agora já não são mais escravos. Até porque caiu essa ideia de escravidão.
Na época das monarquias, nós não temos mais escravos, porque se passa a acreditar que o povo pode até nascer, de certa forma, livre. O fato de uma pessoa ser escrava não significa que o filho dela seja escravo também. Então, nesse caso, a nobreza comanda, é ela que tem participação política, mas quem é esse outro grupo aqui? O que vocês acham? Aí, ó, legal. Camille, plebeus, Lucas, o resto, né? Karen, plebeus, beleza. Eles estão bem na aula de história também, né? Eu vou dar um outro nome junto com plebeus. Eu vou colocar uma barra, vou colocar plebeus, porque é certo, é isso mesmo, plebeus. Mas juridicamente, quem puder aí, grifa isso, tá? As participações de nobreza envolviam negociações de dinheiro. Agora sim, isso aí, claro. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar essas duas palavras que eu vou pedir para vocês registrarem, porque elas têm conotações diferentes. Vocês disseram plebeus, que está certo. E aqui eu vou acrescentar a palavra súditos. Nesse momento são súditos. Por que essa diferença de palavras? Porque tem o seguinte: plebeus significa que você está falando da situação socioeconômica. Então, quem estiver anotando aí, lembra que plebeus tem a ver com a condição socioeconômica dos indivíduos. Tá? Socioeconômica. Como nós estamos falando de participação política, e que tem a ver também com situação jurídica, né, para uma pessoa, para ficar mais fácil lembrar, para uma pessoa participar de um governo ou poder falar dentro da sociedade, ela teria que ela teria que não ser escrava, isso aí eles já não eram, mas ela tinha que ter legalmente a possibilidade de falar. Ela tinha que ser reconhecida, tá? Então, nesse caso, súdito é a palavra que vem do lado de plebeu. Súdito significa as pessoas que estão abaixo, tá? Então, nesse caso, súdito é a palavra que vem do lado de plebeu. Súdito significa as pessoas que estão abaixo do poder, recebendo as ordens, tá? São reconhecidos como parte da sociedade, mas ainda não têm direito de fala. Quem tem direito de fala é a nobreza. Então, do lado aqui, nós temos plebeus, que é a maioria do povo, claro, em situação socioeconômica bem difícil, e são também súditos porque não são reconhecidos como participantes, com voz ativa na sociedade. Então, tá aqui. Nós temos aí as monarquias. E aí, temos um outro ponto também. Mais uma vez, gente, não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo. Olha só esse outro regime aqui. Acho que ninguém ouviu falar nesse aqui ainda. Ditadura. Mais uma vez, pergunta aí para vocês. Quem é que tem voz ativa numa ditadura? Ah, o Jonathan está lembrando do clero. Isso, o clero pode ser situado ali na nobreza. Pode sim, beleza. Isso aí, Matheus, militares. O Lucas já está centralizando na figura do ditador. Mateus, a igreja, ela não, na verdade, historicamente, ela é colocada como acima dos nobres. Só que dentro da participação política, ela está junto com os nobres. Ela tem a mesma voz ativa que a nobreza. Então não pode esquecer que nós estamos falando de questão política. Numa questão política, a nobreza e o clero estão pareados, né? Estão juntos um do outro. Então, nesse caso aqui, gente, na ditadura, nós temos, já falaram aí, militares. Vamos colocar como poder militar, porque nem sempre essas pessoas podem ser exatamente militares, mas vamos dizer, como elas têm um poder muito forte com os militares, então nós falamos que é um poder militar. Mas ela mesma pode não ser militar. Tá aqui. Poder militar. O poder militar é o que tem voz ativa, e quem tem a voz passiva, quem só recebe ordens, é esse outro grupo aqui. São os civis. Na verdade, civis oprimidos, né?
oprimidos. Ou coagidos, né? Oprimidos. Então, repara que, nesse caso, a participação política ela está só aqui com o poder militar. Os civis oprimidos, eles apenas recebem ordens mais uma vez. Então, nós não temos, dentro desses outros regimes políticos, não temos a defesa de participação política do povo. Se aquelas pessoas estão passando algum tipo de necessidade, se elas precisam de algum tipo de de resolução, de algum tipo de. Elas têm alguma necessidade que precisa ser suprida, o que vai acontecer? Se esse grupo aqui do poder militar não reconhece isso, não vai ter. Na verdade, vai haver, inclusive, uma censura em cima dessas pessoas aqui. Tá bom? Então, tem que registrar isso também no caderno. Todos esses problemas, todas essas coisas, acabou permitindo com que as pessoas se revoltassem. Então, as pessoas acabaram sendo censuradas ali no Império, no passado monárquico, no passado ditatorial, e tudo isso foi levando a grandes movimentações populares. Essas movimentações populares foram de duas formas. Nós temos movimentações populares que buscaram ter voz ativa e participação política, né, de várias formas. Nós podemos dividir essa movimentação popular em duas. Nós podemos chamar de revolução, ou revoluções, né? Podemos chamar de revoluções e também reformas. Aqui que é complicado, hein? Queria ouvir de vocês aí. Alguém sabe o que significa? Repara só, tá tendo um problema gigantesco, ninguém pode falar. Ninguém pode se movimentar, ninguém pode defender nada nesse regime político. Chega, não dá mais para ser assim. A gente tem que mudar essa situação. Vamos à luta. Vamos fazer manifestação, vamos depredar, vamos tentar criar o caos, a anarquia na sociedade para mostrar que a gente está insatisfeito. Como é que a gente pode chamar isso? De revolução ou de reforma? O Jonathan falou um negócio importante. Revolução, revolução. Perfeito, isso aí, Eduardo. Beleza, Pedro. Não, Pedro não. Pedro, você colocou reforma, por quê? Repara só, gente. Importantíssimo isso aqui. Sempre quando tiver a própria palavra revolução, ela significa revolver, não é revólver, revolver, movimentar, transformar as coisas radicalmente. Registre isso no caderno, tá? É um tipo de revolta, Jonathan, isso aí. Então, revolver significa movimentar de uma forma muito forte. Então, revolta, revolução, tá? O grande problema da revolução é que você está tão insatisfeito com as coisas que você acaba excluindo, depredando, aniquilando até as coisas que deram certo. Então tem que tomar cuidado nessa parte. Isso é uma revolução. Reforma é quando dentro da lei se transforma as coisas aos poucos. Sim, Lucas, a reforma é como uma melhoria, mas uma melhoria organizada racionalmente e dentro da lei. A revolução, ela não necessariamente está dentro da lei. Aliás, muito pelo contrário, tá? Ela é uma revolta muito forte, muito intensa e que mexe com as estruturas da sociedade. A reforma é algo racional. Então, por exemplo, quando vocês estão assistindo lá o jornal e algum político, ou às vezes as próprias pessoas da sociedade civil organizada, guarde esse nome, sociedade civil organizada, significa pessoas legalmente e legitimamente em busca de
suprir as suas necessidades, pessoas reconhecidas, não são baderneiros, não são black blocs, não é uma sociedade civil organizada. Quando essas pessoas vão em busca de certas soluções e querem uma reforma para a Previdência, uma reforma para a agricultura, uma reforma de tributos, entre outras coisas, elas querem que as coisas sejam feitas de forma organizada e bem esclarecida para todo mundo, em forma de lei, mudança na lei, tá? E isso não é uma revolta, isso não é pegar em armas, por exemplo. Então é uma melhoria sempre racional e dentro da lei. Gente, dúvidas até aqui? Beleza, John, sei. Alguma dúvida? Tranquilo até agora? Pergunta difícil, hein, João Guilherme? Qual delas funciona melhor? Olha, eu vou responder por mim. Então, do meu ponto de vista, a revolução é perigosa justamente por aquilo que acaba acontecendo. Perde-se muita coisa também que é boa, que deu certo. A revolução tem que se tomar muito cuidado, porque você revoluciona, você mexe com tudo, com instituições que às vezes não tem que ser nem mexidas, tá? Do meu ponto de vista, a reforma ou as reformas, elas são mais racionais e dentro do que vocês estão falando de democracia, de organização, de participação política organizada de todo mundo, a reforma é uma coisa que consegue fazer, que consegue ouvir todas as partes e organizar para que a melhor decisão, a melhor solução seja aceita. Então tem que se tomar muito cuidado com a revolução e reforma. Isso não quer dizer que a revolução não possa ajudar. Em alguns países foi necessário. A Revolução Francesa, que foi muito problemática, causou muita morte também, foi uma tragédia, ela precisou acontecer para trazer, por exemplo, os direitos humanos, para trazer também benefícios de liberdade, né? Tirar as pessoas da escravidão, fazer com que as pessoas se manifestassem, tivessem liberdade de opinar, entre outras coisas. Então tem que se tomar muito cuidado com a diferença entre esses dois. A Revolução Industrial, que na verdade não é, né, Vinícius, não é uma luta, não é uma briga. A Revolução Industrial tem o sentido de movimentação radical, muito intensa, de máquinas, de industrialização. Uma mudança muito brusca na forma de trabalhar. Isso que nós estamos fazendo, eu acredito, Vinícius, que foi bom você ter falado nisso. A pandemia Covid-19 trouxe uma revolução na tecnologia. Nesse caso, entra a revolução. Por quê? Porque nós tivemos que, às pressas, aprender a mexer com plataformas, com celulares, com notebook, com uma série de sistemas que antes as pessoas não tinham. Até professores que vocês mesmos têm, que nunca tinham mexido, né, nessas tecnologias, estão mexendo. Inclusive, estão até informando os outros professores como é que funcionam as coisas. Então, isso é muito legal. Nesse caso, entra o termo revolução. João Guilherme, porque a reforma não necessariamente é o querer do povo, né? Na reforma tem o querer do povo, João Guilherme. Pode até ser que entram outros interesses também, mas entra a reforma, na reforma entra os interesses do povo, sim. A reforma é mais racional e mais pacífica, beleza. Ah, boa definição, Jonathan. Isso aí. A revolução, dependendo da revolução, pode ocorrer conflitos, com certeza. Com certeza. Revolução tecnológica, tranquilo, beleza. Inclusive, vocês já estão me lembrando já das últimas aulas nossas, apesar que a gente está começando o bimestre. Lá nas últimas aulas nossas do bimestre, nós vamos estudar um autor que é, digamos, revolucionário. Revolucionário porque ele traz um conceito de participação política tão forte que se você negar o que ele está propondo para você, você está caindo você está se tornando um ditador. Não um ditador da sociedade, mas um ditador da sua própria família, da sua própria comunidade de amigos. Não é o Rousseau. É um autor que está vivo, alemão, até hoje. Vou escrever aqui no chat o nome dele.
Jürgen Habermas. Vou ver aqui para vocês. Quem quiser pesquisar, depois esse cara vai valer uma pontuação grande para a gente, inclusive. Jürgen Habermas. Esse cara é revolucionário e está propondo reformas. Olha que estranho. Se você fugir, por exemplo, de alguns princípios, de algumas ideias que ele está propondo para uma ótima democracia, provavelmente você está caindo numa ditadura própria. Você está sendo um ditador daí do seu grupo. Olha que perigoso isso, hein? Difícil a gente pensar nisso, né? Mas é um campo legal da sociologia para a gente pensar. Então, só para a gente retornar aqui, então nós temos revoluções e reformas que nós acabamos de discutir. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: lá no primeiro bimestre, nós estudamos uma série. Bom, não deu para estudar tudo, mas nós estudamos algumas leis diferentes que permitem a participação popular, que permitem a participação política. Alguém se lembra para eu acrescentar aqui? Quais foram as leis? Não os artigos, não os decretos. Qual o nome das leis que nós estudamos? Alguém se lembra? Vou dar uma dica. Tinha o nome de direitos. Nós falamos, inclusive, de 4 tipos de direitos. Beleza, Eduardo. Isso aí. Vou colocar aqui para facilitar. Direitos civis. Mais um. Direitos humanos. Beleza. Próximo. Direitos políticos. E, importante agora para nossa aula, hein? Quase, Júlia. Direitos sociais, que se inclui o que a Karen disse, que são os direitos jurídicos. Beleza. Direitos sociais. Perfeito. Direitos sociais. Todos esses aqui, eles são tipos de direitos, né? Os 4 são tipos de direitos e que promovem, defendem a participação política. Nos direitos civis, você tem a possibilidade de cada indivíduo se indignar e legalmente pedir prestação de contas para as pessoas que estão no poder. Dentro dos direitos humanos, você tem a possibilidade de cada indivíduo e cada grupo pedir auxílio, né, participar da sociedade, da organização da sociedade, e pedir auxílio, pedir defesa das suas dignidades. É uma participação política, imagina. Pô, nós aqui da Camargo Freire, nós não temos condições de ir para a escola porque ela está num ambiente muito difícil de se locomover, ou, de repente, nós estamos sofrendo algum tipo de ameaça por causa de marginais, alguma coisa. Repara só, isso aqui entra, tá? Então, nós estamos participando politicamente, requerendo os nossos direitos, inclusive humanos. Direitos políticos, que é a defesa da nossa participação política através do voto, através da manifestação popular, através dos protestos, e os direitos sociais, que também são as defesas de termos aquilo que nós podemos ter, que nós conquistamos. Então, tá aqui. Então, reformas e revoluções. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que aí vocês vão precisar escrever aí, pode escrever no chat ou pode falar aí no microfone também. Essa é uma pergunta difícil, hein? Para a gente fechar. Preciso saber de vocês. O que levaria uma pessoa ou um grupo de pessoas? O que levaria? Quais são os motivos? Quais são os motivos que levariam uma pessoa ou um grupo de pessoas a não defender a participação política? Para pensar. Eu defendo a participação política.
Mas aí, a hora que eu chego no poder, eu defendo que os outros não sabem, só eu sei. Olha que coisa estranha. O que que leva uma pessoa a sair desse caminho? O que que leva uma pessoa ou um grupo de pessoas a fazer isso? Ah, vocês já estão comentando aí, né? Privilégios, benefício próprio, egoísmo. Vamos tentar sair do campo da psicologia, que aí vai falar de egoísmo, trauma. O cara é a pessoa, pode ser um presidente, pode ser um imperador, pode ser o que for, um ditador. Vamos sair do campo da psicologia, né, falando que ele pode ser egoísta, pode ser psicótico, alguma coisa assim. Vamos tentar ficar no campo da sociologia. O que que levaria uma pessoa a não defender a participação política? Alguns já estão falando aí. Corrupção, privilégios, nesse caso, vamos pensar em privilégios econômicos, né, que está dentro do campo da sociologia. Mateus falou de ignorância, mas ignorância acaba sendo um conceito um pouco de fora da sociologia. Vamos tentar centralizar na sociologia. A Melka está dizendo que querer manipular todos para fazer seus próprios gostos sem se importar com o outro. Tá, e para colocar certas organizações que estão só na cabeça dele, né? Tá. Então nós temos aí algumas palavrinhas para a gente colocar aqui. A Aline disse que tudo que esse ser falar será certo, se nenhuma outra pessoa pode opinar, só para se beneficiar, talvez. Sim, só para se beneficiar. Então eu vou colocar isso aqui, autoritarismo. Ah, aí sim, Karen, beleza. Autoritarismo está dentro do campo da sociologia, que ela pode estudar. Então vamos colocar aqui, para a gente registrar. Não defender a participação política ou são sinais de autoritarismo, privilégios, e vai entrar aí como benefícios também, né? Benefícios que eles querem. Poder e controle entra como autoritarismo também, Matheus. 6 mil sou um pouquinho mais, né? Poder e controle. Talvez pense que a forma dele pensar seja ideal para o povo e a participação poderia refutar essa forma. Sim. Todo mundo que pensa diferente acaba sendo o perigoso para ele, né? Verdade. Corrupção e manipulação. Vamos colocar aqui. Corrupção e manipulação. Perfeito. Beleza. Então temos aí, não defender isso é um problema gigantesco aí pra gente. Assim, gente, temos todo o desenho daquilo que a gente vai ter que estudar. A gente já pegou uma introdução sobre isso e nós vamos chegar no conceito de democracia. Vocês viram que eu tentei evitar o máximo possível aquilo que vocês já estavam falando no começo. Ah, o que é participação política? Vocês falaram, é democracia. Não é bem isso. Democracia é o objetivo final. Tá? A gente coloca como objetivo final aqui. A gente, para defender, para fazer com que a democracia seja atingida e continue funcionando, a gente precisa dessa participação política. Então é o inverso aqui, tá bom? Assim, nós fechamos esse primeiro desenho, essa aula introdutória aqui. Eu queria saber de vocês aí o seguinte. Deixa eu ver, Matheus colocou a ideia de que a maioria é burra contra a democracia. É verdade, Matheus, aí sim, verdade. Achar que o povo é só massa, né, que não pensa. E querer se aproveitar da ignorância política dos outros para ser mais fácil de manipular. Isso. Desviar verbos, exatamente. Beleza, Vinícius, você está entrando no campo da economia que é estudado pela sociologia também. Perfeito. Gente, então, assim, para a gente ir concluindo aqui e eu apresentar a atividade para vocês que eu falei ontem. Vocês acharam, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse formato de aula, dessa plataforma, de colocar o desenho aqui, descrevendo o que a gente
que a gente está estudando, o que a gente está chegando. Queria saber de vocês, o que vocês acharam. Tranquilo? Beleza. Eduardo, João, Melca. Joia, Marina. Beleza. Vocês acham que dá para repetir assim, em forma de desenho, ao invés de ficar só passando os slides e comentando? Tem alguns momentos que a gente vai precisar dos slides, né? Joia. Tranquilo. Tem alguns momentos, por exemplo, quando a gente for estudar o Habermas também, vocês vão ver que a gente vai precisar dos slides, porque tem umas figuras que ele coloca, que a gente vai ter que falar, que ajuda bastante a entender. Mas eu acho que os desenhos nessa nesse formato assim de organograma que chama, ajuda pra caramba, né? Chique. Beleza, Léo. Nesse caso, então, tranquilo. Então, na próxima aula, quarta-feira que vem, 9 horas, 9 horas não, desculpa, 10 horas da manhã, a gente retorna, continuando falando sobre participação política dentro de regimes democráticos. E aí a gente aprofunda um pouquinho mais, tá bom? Então, em relação ao conteúdo de hoje, alguém tem alguma dúvida? No desenho, deixa eu voltar aqui. Lembrando que esses desenhos e a gravação da aula eu vou deixar disponível também para vocês, tá bom? Depois eu vou colocar lá no grupo. Tranquilo? Joia, beleza. Gente, então é o seguinte, antes de encerrar, só deixar bem gravado aqui, hoje tivemos 35 alunos, é um número bom, um número bacana, mas precisa aumentar, e tem muita gente ficando de fora também, então eu peço para vocês avisar os seus colegas, inclusive já vou até baixar a chamada aqui, né? Deixa eu baixar a chamada aqui, porque aí não, já facilita bastante aqui. Quando a gente sair dessa aula aqui agora, porque está gravando, né? Então, a hora que a gente sair dessa aula, vou jogar para vocês lá no Google, aliás, lá no WhatsApp, o formulário que é uma atividade. O formulário, um Google Forms, que é a atividade, tá? O que vocês vão precisar fazer ali? Falei para vocês que eu pretendo fazer um mapeamento político de vocês. Então, o que vai acontecer? Eu vou jogar lá o Google Forms. Aliás, já vou até mostrar aqui para vocês. Todo mundo está enxergando a minha tela aqui ainda? Não? Tá, tá bom. Então, passar aqui. Ó, aqui a atividade é o seguinte. Vocês vão receber uma atividade do Google Forms que está aqui, ó, atividade do individual para o social. Após a nossa live de sociologia e também da apresentação do conteúdo do Centro de Mídias, esse vai ser à tarde, né? Você pode responder então à tarde também. Responda as questões abaixo. Lembre-se que essas questões precisam ser respondidas com o máximo de certeza e fidelidade possível, pois nos ajudará a criar um mapeamento importante sobre as condições em que cada um se encontra. Mas repara só, queria deixar bem claro para vocês. Esses dados não vão sair daqui. Esses dados que eu estou pedindo para vocês é para a gente utilizar dentro do Google Mapas para que eu possa mapear onde vocês estão e depois a gente fazer um estudo do que seria uma necessidade política para vocês onde vocês moram. Tá? Então seria bem contextualizado. Então a gente vai, no final das contas, o que vocês vão ver? Vocês vão ver uma imagem que eu vou, depois de ter todos os dados de vocês, um mapa onde cada um está, mais ou menos, e a gente vai ver as necessidades que se encontram, que são necessárias ali serem supridas dentro daquele bairro ou dentro daquela comunidade, dentro daquela região. Então, se eu sei que um grupo de pessoas mora num determinado lugar ali, basta eu ampliar, dar um zoom, como vocês fizeram na minha imagem, né, que eu estou sabendo, basta dar um zoom aí no território onde vocês estão, que dá para ver quais são as necessidades daquele lugar, tá? Então, o que eu vou precisar que vocês preencham para a nossa participação política? Atividade de participação política. Nome completo, idade, qual que é a sua turma, qual o endereço exato onde você mora, rua e número. Não precisa ficar preocupado que eu não vou batendo aí na casa de vocês para tomar café, tá? Só preciso aqui da rua e número para jogar no Google Mapas. Na sua visão, como é a rua onde você mora?
Descreva como é o trânsito, o movimento de pessoas, os lugares para passear e se distrair, o perigo, o comércio, se tem asfalto, se há alagamentos e até se a internet oscila. Tudo que vocês lembrarem, por favor, registrem aqui, tá? Na sua visão, quais são as principais necessidades da sua rua hoje? Não está sendo perguntado do bairro nem da cidade, é da sua rua hoje, tá? Na sua visão, quais são os pontos positivos da sua rua hoje? Quais são os principais lugares que você frequenta? No Google Maps, a gente vai ter ali as igrejas, vai ter as quadras, vai ter uma série de coisas, então vai ficar fácil de ver isso também. E a última, normalmente, quanto tempo você demora para chegar até a escola? Só colocar aqui também, tá? Então, isso aqui eu vou colocar para vocês no WhatsApp agora no final, né? Vou fechar aqui para colocar lá para vocês, e aí eu preciso que vocês, mesmo que morem na roça e não tem nome nem nome, pelo menos dê uma identificação mais ou menos ali do local próximo ali que eu possa colocar no mapa, tá bom, Aline? Não esquece de colocar lá. Não tem problema. Dá uma definição de perto de onde, mais ou menos, só para eu colocar lá no mapa. Fala perto de qual vaca, qual bicho tem ali por perto, que aí dá para saber mais ou menos onde está, tá bom? Gente, então queria agradecer vocês pela participação, foi muito produtiva a aula, foi uma novidade para mim, eu acho que para vocês também, apesar de já ter tido aula com os outros. E conforme vocês vão me dando feedback sobre o que precisa, o que está errado, o que está dando certo, o que está dando errado, eu consigo melhorar as próximas aulas também, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês e fico esperando aí na quarta-feira que vem, 10 horas da manhã. Tá joia? Quem puder, quem tiver alguma dúvida, já me entre em contato lá pelo WhatsApp. Lembrando que a nossa atividade pode ser feita num prazo máximo de 7 dias, tá? Aviso os outros também para fazer. Já baixei a lista de chamada aqui, ô Melka. Já estou com a listinha aqui. Já baixei de quem tá presente. Eu já tenho uma extensão do Google aqui que eu já baixei aqui. Tá bom? Gente, então, muito obrigado. Eu preciso ser, como é o professor, então eu preciso ser o último a sair. Qualquer coisa, estou disponível ali no WhatsApp, ok? Muito obrigado, gente. Valeu. Boa noite, Bruno. Sim. Falou, professor. Muito obrigado pela aula. Bom dia aí para você. Falou, Arthur. Brigadão. Valeu. Até eu gostei Falou, da professor. aula, Valeu pela... Felipe. Oi? Ô, Até Márcio. eu gostei da aula. Ô, Eu Márcio. vim aqui tirar umas fotinhas aqui. Ô, Márcio, Aproveitei valeu. e fiquei ouvindo. Ô, legal. Muito obrigado pela sua presença, Márcio. Valeu. Os prints estão lá no grupo, tá? Chique. Brigadão, Márcio. Valeu. Só não sei se eu coloquei o tema da aula certo. Não, tranquilo. Depois eu vejo lá. Tranquilo. Participação política, é isso? Participação política, isso. É o Eu tema usei o introdutório. tema que estava lá na sua aulinha, no slide. Chique. Falou, tchau. Brigadão, Márcio. Tchau, tchau. Tchau, Camille. Tchau, Eduardo. Tchau, João Guilherme.